O dilúvio, a justiça divina e o recomeço da humanidade. O relato do dilúvio é um dos eventos mais marcantes da Bíblia, descrito no livro do Gênesis, capítulos 6 a 9. Ele narra a destruição quase total da humanidade e da vida na terra, salvo por Noé e sua família, que foram escolhidos por Deus para perpetuar a existência humana e dos animais. Mas qual foi a razão para tal catástrofe? O que veio antes e depois desse evento grandioso? A razão do dilúvio. De acordo com as Escrituras, nos tempos que antecederam o dilúvio, a humanidade havia se corrompido completamente. O pecado, a violência, a idolatria e a perversidade haviam se espalhado de forma desenfreada. No Gênesis 6:5, é dito que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Além disso, menciona-se a presença dos filhos de Deus, que teriam se unido às filhas dos homens. Gênesis 6:2. Há interpretações diversas sobre isso. Alguns acreditam que se tratavam de anjos caídos que tiveram filhos híbridos com humanas, os chamados Nefilins, enquanto outros veem essa passagem como uma referência aos descendentes de Sete, se misturando com os da linhagem de Caim. De qualquer forma, a humanidade estava moralmente decadente e longe de Deus. Diante desse cenário de corrupção extrema, Deus decretou que daria fim àquela geração. Em Gênesis 6:7 ele diz: "Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Contudo, um homem se destacou pela sua retidão: Noé e a construção da arca. Noé era um homem justo e íntegro em meio a uma geração perversa. Por isso, Deus revelou a ele o plano de destruir a humanidade através de um grande dilúvio e ordenou que construísse uma arca para salvar sua família e casais de cada espécie animal. A construção da arca foi um processo longo, estimado em aproximadamente 100 anos, e serviu como um testemunho para aquela geração corrupta. Muitos zombavam de Noé, pois até então nunca havia chovido na terra. A vegetação era sustentada por umidade vinda do solo. Gênesis 2:5-6. Quando a arca ficou pronta, Noé entrou nela com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Deus fechou a porta da arca, e então a grande catástrofe teve início. O dilúvio e a destruição da terra. De acordo com o relato bíblico, o dilúvio ocorreu quando as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Ou seja, a água veio tanto do céu quanto das profundezas da terra, cobrindo rapidamente tudo ao redor. A chuva durou 40 dias e 40 noites, e as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. O nível da água subiu tanto que até as montanhas mais altas foram cobertas em aproximadamente 7 metros de profundidade. Gênesis 7:20. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu, restando apenas aqueles que estavam na arca. A população humana na época do dilúvio. A Bíblia não especifica quantas pessoas viviam na terra antes do dilúvio. No entanto, considerando as longas vidas dos patriarcas, muitos vivendo mais de 900 anos e tendo inúmeros filhos, a população poderia ser significativa. Alguns estudiosos estimam que a população mundial poderia estar entre 5 e 17 milhões de pessoas, embora esses números sejam especulativos. O recuo das águas e a aliança de Deus. Após os 150 dias, Deus enviou um vento para diminuir as águas, e gradualmente o nível começou a baixar. A arca finalmente pousou sobre o Monte Ararat. Gênesis 8:4. E Noé soltou um corvo e uma pomba para verificar se havia terra seca. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira, Noé soube que o solo começava a aparecer novamente. Ao saírem da arca, Noé e sua família ofereceram um sacrifício a Deus em gratidão. Como resposta, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu. Gênesis 9:12-17. O que veio depois do dilúvio? 1. A nova ordem da humanidade.
Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 9:1. O homem recebeu autorização para comer carne animal, mas com a restrição de não consumir sangue. 2. A maldição de Cã. Noé plantou uma vinha e, em certa ocasião, embriagou-se. Seu filho Cã viu sua nudez e contou aos irmãos, o que resultou numa maldição sobre seu descendente, Canaã. Gênesis 9, 22, 25. 3. A dispersão dos povos e a Torre de Babel. Os descendentes de Noé repovoaram a terra, mas em vez de se espalharem, decidiram construir a Torre de Babel para desafiar Deus. Gênesis 11. Como castigo, Deus confundiu suas línguas e os dispersou pelo mundo. 4. A origem das nações. Os 3 filhos de Noé deram origem às nações. Sem, ancestral dos semitas, hebreus árabes. Cã originou povos africanos e cananeus. Jafé deu origem aos europeus e asiáticos. Conclusão: o dilúvio foi um evento de grande impacto, simbolizando o julgamento de Deus sobre a maldade humana, mas também sua misericórdia e plano de redenção. Noé e sua família foram escolhidos para reiniciar a humanidade, e sua descendência gerou as nações que povoaram o mundo. A história do dilúvio continua sendo estudada e debatida, tanto do ponto de vista teológico quanto científico. Independente da interpretação, sua mensagem é clara. Deus é justo e misericordioso, e espera da humanidade fidelidade e retidão.